Será que você pode cantar mais forte? Vem, Senhor. Cante uma Maranata. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés. Apocalipse, capítulo de número 6. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Creio que o mesmo Espírito tem falado aos nossos corações desde o início das cultos, através dos louvores, falou de uma forma grandiosa também através do teatro, também falará aos nossos corações nesse momento através da sua palavra. Amém? Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos fazer menção essa noite a partir do versículo de número 12. Apenas a última parte do capítulo de número 6 aí de Apocalipse, verso de número 12 em diante, vai dizer assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a luz tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas da montanha. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Pai, graças nós te damos pela tua palavra. O Senhor fale mais uma vez aos nossos corações essa noite, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que a tua palavra encontre aqui nesse ambiente essa noite, ó Pai, corações sedentos, corações abertos, corações prontos, ó Pai, para receber a tua boa semente. Que a tua palavra cause em nossos corações essa noite transformação, mudança, renovação, regeneração, e que o teu Espírito Santo, Pai, toque a cada um que ouvindo a tua palavra esta noite. Abra o seu coração para que o Senhor entre e faça a tua vontade. Pai, nós estamos na sua dispensação, Pai. Nós estamos à sua mercê aqui essa noite. Que a tua vontade prevaleça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar o seu assento. Nós estamos, durante todo o mês, de junho, falando aqui na lição sobre escatologia, um mês temático aqui na Missão Portugal, e por isso desde o início do mês, para aqueles que já são assíduos da igreja, ou aqueles que estão vendo hoje pela primeira vez, nós temos falado sobre o tema de escatologia, que nada mais é do que
o estudo, né, das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos. Essa seria a definição de escatologia. E talvez você esteja se perguntando, mas Lucas, por que nós deveríamos, ou eu deveria me preocupar e estudar os últimos acontecimentos? Na verdade, quando nós paramos para ouvir, estudar, ler, nos debruçar sobre o tema da escatologia, nós estamos não querendo simplesmente descobrir detalhes, descobrir hora, lugar, dia, né? Por muitas vezes, aliás, já tentaram na história demarcar um dia, né? Lembram, né, quem é jovem como eu vai lembrar, 2000 chegará, mas 2000 não passará, né? Pessoas atemorizadas, né? 2000 não, mas 2000 não passará, obrigado, senhor. 1000 chegará, mas 2000 não passará. 1999 é uma loucura, né? Eu estava na escola ainda, todo mundo achando que o mundo ia acabar naquela virada de ano, aquela coisa. Muitas outras vezes alguém tentou dizer que o mundo acabaria em tal dia, em tal época. Mas na verdade, a escatologia, ela não está nos propondo descobrir detalhes, ou descobrir normas, ou descobrir princípios ou segredos escondidos no Apocalipse para que nós possamos esmiuçar tais coisas como essa, mas a antecipação daquilo que acontecerá no final de todas as coisas. Ele vai mexer com a nossa perspectiva hoje, aquilo que acontecerá no futuro, aquilo que acontecerá amanhã, aquilo que acontecerá no fim das coisas, porque as coisas terão um fim, e isso vai mudar e vai mexer com a perspectiva com a qual nós vivemos hoje. Então entenda que quando alguém vive uma vida em que ele não crê em Deus, tem pessoas que não creem em Deus, se diz ateu, não creem que há uma vida após a morte, não creem que há um Senhor sobre todas as coisas, não creem que há um juiz sobre o universo. Tal pessoa vai viver de uma maneira, e alguém que crê que há assim o Senhor, assim um juiz, assim o Criador, assim um Deus que vai dar fim a todas as coisas e julgará todos os homens, essa pessoa vai viver de outra maneira, sim ou não? Então, aquilo que nós entendemos, estudamos e aprendemos com a escatologia, ela não é simplesmente para que nós saibamos fatos e acontecimentos extraordinários, mas é para que a nossa vida hoje seja vivida de acordo com aquilo que acontecerá. Eu pauto a minha vida, eu vivo a minha vida, eu tomo as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, sem perder de vista e tendo sempre em mente que as coisas terão um fim. E aqui há uma verdade que nós precisamos analisar aqui essa noite, é que tudo e todos os homens que já viveram, que já passaram, que já estiveram e que ainda estarão aqui nessa terra, serão julgados pelo Senhor. Terão que passar perante o Senhor. Não há ninguém que escape. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27 vai dizer: portanto, para o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa é uma verdade que nós precisamos ter em mente. Essa é uma verdade escatológica que o escritor aos Hebreus está antecipando aquele povo, dizendo: olha, todos nós, homens, mulheres, pobres, ricos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos, morreremos. Porém, nós passaremos ao juízo. É interessante que há religiões, principalmente religiões ocidentais, religiões muito antigas, que eles veem e enxergam o tempo de maneira diferente do que nós enxergamos. Eles veem o tempo de forma cíclica. O tempo, ele não é linear, ele não tem início, meio e fim.
Mas na verdade, ele, quando está chegando o fim de um ciclo, ele recomeça um outro ciclo. Daí que vem a doutrina espírita da reencarnação. Há alguém que está chegando ao fim de um ciclo, mas porém ele iniciará outro ciclo e assim por diante, de tempos em tempos. Mas mesmo nessas religiões e nessas culturas, há uma clara noção de julgamento. Mesmo em uma religião, em uma cultura, em um lugar que as pessoas não enxergam o tempo de forma linear, como nós vemos e enxergamos, como a tradição judaica cristã enxerga, que o tempo ele teve um início, um meio e terá um fim. Mesmo quem não vê e não enxerga o tempo assim, eles têm um claro entendimento de um juízo e um julgamento. Ou seja, alguém encarna e reencarna, mas até o momento que ele vai ser superior, um espírito superior, através de suas ações, através de suas vidas, através de um julgamento, e ele não precisará mais reencarnar. Ou seja, está claro no imaginário do homem, está claro no ideal do homem, de todos os lugares, de diferentes religiões, de diferentes culturas e diferentes épocas, que há um juízo, que há um julgamento, que há um alguém, seja Deus ou quem essa pessoa acredite, que nós teremos que prestar. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 12, que nós fizemos menção. João está tendo uma visão. No capítulo 5 ele vê o livro do Cordeiro que está atado com 7 selos. E a Bíblia diz no capítulo de número 5 de Apocalipse que João chora, porque se procurou em todos os lugares, mas não se achava alguém digno de desatar os selos. E alguém bate no ombro de João e diz: não chores, porque está aqui o Cordeiro, aquele que é digno de abrir e de desatar os 7 selos. Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, o Cordeiro vai desatando selo a selo. Quando chega no 6º selo, no versículo 12 que nós lemos, a Bíblia vai dizer assim: olha, observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. Perceba que a abertura desse 6º selo aqui, do livro do Cordeiro, ele é um acontecimento estrondoso e catastrófico, né? O sol fica escuro como a crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Versículo 13, as estrelas caíram do céu. Versículo 14, o céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Sabe o que acontece? Há uma visão, principalmente nos nossos dias, parece que Deus, um Deus criado à nossa mercê e à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que Ele vai agir e vai fazer as coisas conforme nós entendemos que é bom. É um Deus do amor, né? Um amor que ama todos, ama tudo, de qualquer jeito, de qualquer forma. É um Deus passivo, é um Deus permissivo, é um Deus que aquilo que há estabelecido na sua palavra como princípios já não vale mais, aquilo que é estabelecido na sua palavra como regra já não vale mais. É um Deus que não importa o que eu faça, o que eu diga, a minha escolha. Há universalistas inclusive que acreditam que todos, indiferente de quem e de que faça, e de onde mora, de como se veste, do que fala, do que come, do que bebe, todos foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Parece bom? Parece. É confortante acreditar que, indiferentemente daquilo que somos, daquilo que fazemos, da fé que temos, do Deus a quem cremos, da conduta que vivemos, um dia o Senhor voltará e dirá para todos: Senhor, vem,
Do jeito que você está, da forma que você está, do jeito que você vive, da vida desregrada que você leva. Você nem acreditava mais em mim mesmo, né? Mas não tem problema, eu estou aqui, eu voltei para te buscar. Mas o teatro, né, que vocês fizeram aqui, na verdade é uma representação utópica de um, sei lá o que é um julgamento. O que é julgamento? Não. Jesus já morreu na cruz e agora todos foram alcançados. Não importa. Casam-se e dão em casamento, distorcem a verdade, vivem a mentira, vivem o engano, vivem a prostituição, vivem a imoralidade sexual. Não importa. Ele vai abraçar, acolher e agregar a todos. Mas na verdade, Apocalipse capítulo de número 6, que nós estamos lendo, ele está dizendo que está todo mundo escondendo aqui dentro, na fresta das cavernas. E no versículo 16 eles gritam: as montanhas e as rochas, Apocalipse 6,16, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Esse Deus assentado no trono e esse Cordeiro que está se levantando com ira, ele parece não caber no imaginário de muitas pessoas, talvez de uma grande parte da nossa sociedade no dia de hoje. Ira do Cordeiro. Jesus é tão bonitinho, né, gente? Vocês não acham? Aquele Jesus assim, lourinho, dos olhos azuis, naquele quadro pendurado na parede, não é bonitinho? Com um olhar meio, até meio afeminado, né? Um olhar meio, né? Meio afeminado, assim, meio ira. Essa ira não combina com esse Jesus. Essa ira não combina com esse Cordeiro. Essa ira não combina com esse Deus que está sentado sobre o seu trono, que João está descrevendo na sua visão aqui no capítulo de número 6. A verdade é, queridos, haverá um dia e chegará um tempo que o Senhor se levantará. Mas dessa vez, já não haverá mais tempo, já não haverá mais arrependimento. O tempo da graça já haverá se esgotado e vai se iniciar a ira do Cordeiro. O tempo da ira. Cristo vem, e esse cenário precisa de estar claro no nosso entendimento. A Bíblia, ela, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vai nos contar, nos mostrar a história de uma humanidade onde Deus prepara, o próprio Deus prepara o seu reencontro com esse povo desde o início. Gênesis capítulo de número 1 e Gênesis capítulo de número 2. O homem está num jardim no Éden. Deus tem com esse homem comunhão. Deus tem com esse homem intimidade. Deus tem com esse homem uma relação pessoal. Em Gênesis capítulo de número 3, vem a queda, a desobediência e a expulsão do jardim. De Gênesis capítulo de número 3 até Apocalipse capítulo de número 20, preste bem atenção nisso, Gênesis capítulo de número 3 até Apocalipse capítulo de número 20, a Bíblia está contando como o Deus eterno está fazendo para religar, para trazer de volta o homem para si. Gênesis capítulo, não pense você que escatologia é coisa do Apocalipse, não. Escatologia está dentro do Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Escatologia vai acontecer. Ele está apontando lá para a cruz. Durante todo o Antigo Testamento, o Senhor está preparando, chama um homem, Abraão, manda um homem para um lugar, chama uma família, escolhe o povo,
faz uma nação, a nação peca, quebra a aliança é refeita, eles quebram a aliança, oferecem sacrifício todo ano, o povo peca, levanta profeta, levanta sacerdote, levanta rei, ninguém consegue ser perfeito, todos pecam, todos têm erros. Lá no final do Antigo Testamento vai vindo as promessas, começando com Mateus, capítulo de número 1, o Novo Testamento, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria, e ela se engravidou de um menino, e o nome dele era Jesus. O próprio Deus veio à terra, encarnado, de forma humana. O apóstolo Paulo vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas humilhando-se foi encontrado em forma humana, fazendo-se o menor dentre os homens, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todos, o nome que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vem e ele morre na cruz pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados de todos aqueles que nele creem. João 3,16, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está aí, está posto. Porém, ele é rejeitado pelos seus. Inicia uma nova era. Ele vai dizer para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo poder. Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo vem sobre os discípulos no dia de Pentecostes, e ele vai dizer: agora vocês não testemunham apenas em Jerusalém, mas também em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. O Evangelho é anunciado para todos. Agora não é mais apenas para Israel, mas também para gentios. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. O Evangelho está sendo pregado. Porém, quando ele vai, ele deixa uma promessa: eu voltarei. Estou pregando sobre isso no mês passado, se eu não me engano, pela manhã. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pastor Cláudio também falava sobre isso. Eu vou, mas eu voltarei. Porém, ainda assim, o homem luta em se submeter à vontade daquilo que o chamou. Ainda assim, o homem tenta de todas as formas escapar da presença do Senhor e viver ao seu bel prazer, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo. Recusam um amor que é dado de graça e pela graça. Negam o sacrifício de Cristo. Negam o sacrifício de Cristo. Tentam de todas as formas e de qualquer maneira justificar-se a si mesmo, sem que precisem submeter ao Senhor de Cristo. Zombam daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Viram as costas. O teatro representou muito bem isso aqui, essa canção. Zombam, viram as costas, se afastam, permitem que todo tipo de pecado tome conta, vivem segundo o seu coração e segundo os seus próprios desejos. Não é isso? Se te deixa feliz, está tudo certo. Faça segundo a sua vontade. Vive. O que importa é o amor. O que importa é amar. E vão vivendo esquecendo-se de Deus, negando a existência de Deus. Aí talvez você diz assim: Lucas, mas eu nunca disse que Deus não existe. Nós dizemos que Deus não existe muito mais do que com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Por vezes a nossa boca pode até dizer: sim, eu creio que existe um Deus, eu creio que existe um cara lá de cima, eu creio que existe um Criador, eu creio, mas nas nossas ações nós estamos o tempo todo dizendo: Deus, eu nem ligo se o Senhor existe. Eu nem importo o que o Senhor faz, eu faço o que me apraz.
eu vivo conforme a minha vontade, eu faço aquilo que meu coração pede. Pecadores, com os corações endurecidos, corações de pedra, que não se curvam perante o seu Criador. Porém, nós estamos em um tempo em que essa graça, ela está disponível para mim, para você e para todos aqueles que nele creem. Essa graça está acessível, essa graça está disponível, essa graça está alcançando vidas em todos os lugares, em todas as esquinas, em todos os bairros, em países aonde sequer pode se falar de Jesus. Tem pessoas sendo alcançadas por essa graça lá hoje, tem pessoas morrendo em lugares aonde o evangelho não pode ser pregado, mas enquanto matam um missionário, vidas são alcançadas por essa graça que ainda está disponível. Glória a Deus. Porém, chegará o dia em que todos aqueles que viraram as costas para o Senhor, que negaram o Cordeiro, que zombaram do sacrifício de Cristo, que menosprezaram aquilo que Ele fez, terão que lidar com a ira do Cordeiro. Sofonias, capítulo de número 1, se você quiser abrir aí comigo. Disse a você que escatologia não é coisa do Apocalipse, né? Escatologia está desde a do Gênesis capítulo 3. Sofonias capítulo de número 1, a partir do versículo de número 14, vai dizer assim: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, olha a ira de novo, dia de aflições e angústias, dia de sofrimento e ruína, dias de treva e escuridão, dias de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Todos, o dia da ira do Senhor. Queridos, essa palavra, ela pode trazer duas coisas ao seu coração essa noite. Ou ela te traz paz, porque você sabe que você não negou o Cordeiro de Deus. Ou você vai sair daqui essa noite aterrorizado, porque não há nada e nem ninguém que possa nos livrar da ira do Cordeiro. Sofonias vai terminar o capítulo de número 1 dizendo: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Apocalipse, é interessante essa linguagem, porque Apocalipse capítulo de número 6, João vai dizer a mesma coisa: eles esconderão reis, autoridades, poderosos, todos se esconderão. A Bíblia está fazendo questão de reforçar a ideia de que todo o poder, toda a autoridade, todo o dinheiro, toda a fama que um homem pode conseguir aqui nessa terra não são o suficiente para livrá-los da mão do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer aqui
aos seus discípulos, Mateus capítulo 10, quando ele os envia. Vai dizer, Mateus capítulo 10, versículo 28, se não me engano, tá? Ele vai dizer a eles, olha, não temam aquele, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Ele é bondoso. Ele é gracioso. Ele é misericordioso. Porém, Ele é justo, juiz. E Ele julgará a todos. A todos. Para nós finalizarmos essa noite, Apocalipse, capítulo de número 7, perdão. Apocalipse, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 13. A palavra vai dizer assim: então um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Só há uma forma para que estejamos livres da ira do Cordeiro, é termos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Não há outro lugar e não há outra forma que possa nos livrar do dia da ira do Senhor. Não há outro meio pelo qual nós escaparemos do dia do Senhor. Não importa o grau de escolaridade que temos, não importa o dinheiro que há na conta bancária, não importa o carro na garagem, não importa o título na parede, não importa quantos empregados nós temos, não importa se somos presidente de uma potência mundial, a única coisa que pode nos livrar da ira vindoura do Senhor é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Todos, homens, mulheres, crianças, idosos, a mensagem do Senhor é: arrependam-se enquanto é tempo. Lavem as suas vestes com o sangue do Cordeiro enquanto é tempo. Pois chegará um tempo que já não haverá mais tempo. Vai ser redundante, hein? Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Chegará um dia que não haverá mais dor. Chegará um momento em que o cálice da ira do Senhor será derramado sobre a terra. E aqueles que não tiverem suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro não terão a quem socorrer, não terão aonde pedir ajuda, não terão para onde se abrigar, não terão aonde buscar um auxílio, porque o único que poderia salvar-lhes da ira do Senhor é aquele que está se levantando com ira para julgar a todos na terra. Fique de pé no seu lugar comigo nesse momento. Talvez você está aqui essa noite e está dizendo assim: Lucas, eu estou tranquilo, está tudo bem, estou na igreja, tenho 15 anos de membro de carteirinha,
pago meus dízimos, pago minhas ofertas, dou ajuda aos pobres, frequento o culto aos domingos, sem falar misericórdia, falo até aleluia quando tem um louvor que eu gosto. Querido, não se engane. Não se engane. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus dizia, naquele dia, essa palavra é muito forte. Todas as vezes que eu ouço ou que eu leio essa palavra, isso mexe comigo de uma forma terrível. Ele vai dizer assim, naquele dia, muito girando, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Olha, não era qualquer um, tá, gente? Não sei se você já expulsou algum demônio na sua vida. Esse aqui já expulsou até demônio. Em seu nome eu expulsei demônios. E eu diria a ele, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Não se engane. Não ache você que a carteirinha de membro da Igreja Batista de Getsemane é um passaporte para você entrar no céu. Não. Não pense você que porque você fala de um jeito, ou veste de um jeito, ou está inserido em um grupo social, que é um passaporte para você ir para o céu. Não é. Só há um passaporte que nos leva direto para o céu: o sangue do Cordeiro. E como é, Lucas, que eu posso alcançar o sangue do Cordeiro? Arrependendo-se. Arrependam-se enquanto é tempo, reconhecendo a sua condição e a minha condição de pessoas que estão totalmente, ou estávamos totalmente perdidos, destruídos, pecadores, indignos, mas que dizemos ao Senhor, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno, eu sei que não é porque eu sou melhor do que alguém, ou porque há mérito algum em mim, mas o mérito é do Senhor, e eu tomo posse do teu sacrifício. Só esse meio. Dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou digno, mas tu és. Senhor, eu não mereço, mas eu tomo posse do teu sacrifício pela tua graça. Já estou terminando, pastor, mas eu estava ontem à tarde saindo do meu trabalho. Eu ia atender mais um cliente. Depois eu ia vir para o culto dos jovens, de adolescentes e para a vigília de oração. Quando eu estava uns 3 minutos que saí do meu trabalho, descendo a rua Alagoas, com a Imoressa, eu fui passar um apartamento, sinal aberto para mim, uma senhora entrou na minha frente. E eu colidi com ela. Muito forte. Cara, dela virou. Naquele momento, quando eu desci do carro, eu olhei para ela. Eu pensei, meu Deus, eu tirei meu filho. Nós fomos ao carro, retiramos ela, não tinha nada, graças a Deus. Quando eu voltei no carro para pegar uma mochila, o carro estava parado e eu abri a porta, a cadeirinha do João Lucas estava torcida dentro do carro. Naquela hora eu não aguentei. Eu agradeci o Senhor, porque meu filho estava no carro. Talvez você está vivendo hoje pensando que esse negócio de escatologia para depois, Jesus vai voltar depois, mas ontem podia ter sido o último dia da minha vida, podia ter sido o último dia da vida daquela senhora. E a pergunta que nós precisamos de fazer é se hoje for o último dia da sua vida, e se hoje for o seu último dia, para onde vai a sua alma? Não tema o homem que pode matar o corpo, mas tema o Senhor que pode matar o corpo e destruir a alma no inferno. Talvez você veio aqui essa noite, meu querido,
Deus nunca levantou a sua mão para dizer ao Senhor: Senhor, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. Ou quem sabe você já fez essa oração em algum momento, mas por diversos motivos você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Ainda há tempo. A graça do Senhor ainda está disponível. Queria convidar vocês que erguessem a sua mão, se houver alguém entre nós, viesse aqui à frente. Nós vamos orar com você essa noite. O Senhor está de braços abertos para te receber. Amém? Alguém aqui essa noite? Amém. Se todos já fizeram essa oração, eu queria fazer uma oração bem rápida com você agora. Você que é do Senhor, eu queria que você fizesse essa oração comigo, querido, e fosse sincero com o Senhor essa noite. Você conhece a sua vida, você conhece o seu coração. O pastor Clóvis não conhece o seu coração, a pastora Joelma não conhece o seu coração. O seu marido, a sua esposa pode não conhecer o seu coração, mas o Senhor conhece. Quem sabe você está aqui dentro, mas o seu coração está destruído. Quem sabe você está aqui essa noite, mas há muito tempo você não tem intimidade com o Senhor. Quem sabe você está aqui dentro essa noite, mas há muito tempo você sequer sente a presença dele. Quem sabe você está aqui dentro essa noite, mas o pecado tem criado raízes dentro do teu coração. Lembre-se, hoje ainda poderão pedir a sua alma. Ainda hoje poderão pedir a sua alma. E para onde irá a tua alma se o Senhor te chamar essa noite? Nós clamamos a Ti essa noite, Pai, e pedimos ao Senhor: tende misericórdia de nós, Pai. Tendes misericórdia de nós, Pai. Pois pequenos, ó Senhor, falíveis, errantes, homens, ó Pai, pelo qual, pelas nossas próprias forças, estaríamos condenados ao inferno. Mas aprova o Senhor, ó Pai, entregar o seu único filho, o seu unigênito filho, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue puro e carmesim, ó Pai, derramado no Calvário. Restaura-nos, renova-nos, edifica-nos, ó Pai. Volte-nos à prática das primeiras obras. Quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor nos chamar, nós estaremos prontos e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.